Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Lucas, professor de música, e hoje eu vou estar trazendo um tema que a galera me pediu no Instagram, que é sobre troca de tonalidade. Você deve estar se perguntando assim, o que é isso aqui? Esse papel higiênico aqui tem a ver com troca de tonalidade? Pois é, nada. Eu tô com ele aqui porque peguei uma virose e meu nariz está parecendo uma torneira. Então eu vou ter que ficar assando o nariz toda hora. Mas não se preocupa não, que eu vou usar meus poderes mágicos de edição para vocês não verem isso, enfim. Então, para trocar de tonalidade tem três maneiras que a gente pode pensar, né? A primeira maneira é quando a tonalidade, a nova tonalidade, né, tá perto. A segunda maneira é quando ela tá distante. E a terceira maneira serve para os dois, é mais um lance de sentido que de pensar, né? Então vamos pegar, por exemplo, a tonalidade da música Evidências, o refrão de Evidências, né? Se você não conhece essa música, né? Pelo amor de Deus, mas... Refrão de Evidências. O refrão de Evidências original é nesse tom aqui, tom de Mi maior, né? Então seria... Vê que tá alto pra mim. No falsete, né? Melodia no falsete. Então, se o tom que eu quero mudar, por exemplo, se eu quero descer um tom, né? Eu vou pensar por acorde. Como é que eu vou pensar por acorde? Então, aqui eu tô tocando Mi, né? Então eu toco um Mi, um Sol sustenido maior, um Lá, um Fá sustenido menor e um Si7, né? Então eu tenho Mi, que eu vou pensar em Ré, é um tom abaixo. Eu tenho um Sol sustenido maior, eu vou pensar Fá sustenido. Eu tenho Lá, eu vou pensar Sol, entendeu? Eu tenho Fá sustenido, eu vou pensar Mi menor. Fá sustenido menor, eu vou pensar Mi menor. Si7, eu vou pensar Lá 7. Então o novo tom ficaria... Não pode terminar sem resolver, né? Enfim. Então eu pensei por acorde porque o tom está perto. Então se eu quisesse subir um tom, eu pensaria por acorde. Por exemplo, se eu quisesse subir um tom, Mi viraria Fá sustenido, entendeu? Lá viraria Si, o Sol sustenido viraria Si bemol, o Lá sustenido, entendeu? Então, isso funciona até para quando é tipo um tom e meio, um tom e meio para cima, ou um tom barra um tom e meio para baixo, né? E assim... Tem uma outra maneira de quando o tom está mais distante. Por exemplo, o original aqui é em Mi, né? Teve uma vez que eu acompanhei um artista, né? E eu tive que descer o tom dessa música para Sol. E Sol é um tom distante de Mi. O que você vai fazer quando você precisar fazer isso, né? Você vai pensar por grau. Como assim por grau? Para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui só sobre campo harmônico, falando sobre os graus, né? E o que são os graus, tá? Graus são as tônicas dos acordes dentro do campo harmônico, dentro e fora, né? Porque tem os graus alterados. Mas, por exemplo, se a música está em Dó maior, primeiro grau é Dó maior 7+, segundo grau é Ré menor 7, terceiro Mi menor 7, quarto Fá 7+, quinto grau Sol 7, sexto grau Lá menor 7, sétimo grau Si meio diminuto. Vamos supor que apareça, por exemplo, o nosso sustenido diminuto, né? Tá em Dó. Aí vou fazer esse movimento aqui, primeiro grau, né? Diminuto para o segundo. Como é que eu chamo esse cara aqui, né? Eu chamo ele de segundo grau menor, tá? Porque eu tenho a escala maior, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Isso são as tônicas dos meus acordes. Então o primeiro grau é esse, o segundo é esse. Entre esses dois é a mesma coisa que eu chamo de intervalo, no intervalo, só que eu vou chamar no grau da tônica do acorde, tá? Então eu tenho Dó 7+, primeiro grau. Qualquer acorde que tenha essa tônica aqui, pode ser um diminuto, pode ser esse cara aqui, pode ser qualquer um, de verdade. Vamos supor que a minha música seja assim, ó. Exemplo, estou inventando agora esse exemplo. Então eu tenho primeiro grau, segundo grau menor, segundo grau,
poderia ser também, eu poderia chamar ele de segundo grau e o acorde. É o segundo grau e depois o acorde. Por exemplo, se esse segundo grau aqui fosse, ao invés de ser menor natural, ele fosse meio diminuto, eu chamaria ele de segundo grau maior, meio diminuto, entendeu? Então é primeiro a qualidade do grau, que define aonde vai estar a tônica, e depois a qualidade do acorde, tá? Então é segundo grau maior, tal acorde. Segundo grau maior, acorde diminuto. Segundo grau maior, acorde meio diminuto. Segundo grau maior, acorde com sétima. Vamos supor que eu queira preparar um quinto grau com acorde com sétima, fazer o 5 do 5, né? Então vamos supor que eu queira fazer assim, ó. Dó, Ré 7, Sol 7 e alguma coisa depois. Então, primeiro grau natural, segundo grau, 7, acorde com sétima, tá? Segundo grau natural, acorde com sétima, quinto grau, quinto grau com sétima, entendeu? Então, pra gente pensar por grau, quando a gente for trocar uma tonalidade de uma música, é assim, a gente pensa dessa forma. Em evidências, fica fácil até porque o primeiro acorde do refrão ele começa com o acorde referente à tonalidade, então ele começa em Mi maior. Então a gente tem o que? A gente tem aqui Mi maior, né? Primeiro grau, a gente tem terceiro grau maior. Tu vê que esse terceiro grau aqui, se ele estivesse seguindo o campo harmônico, ele seria esse aqui, ó. Só que ele tá alterado, né? Ele é o terceiro grau, porém maior. Se fosse um Sol, seria o terceiro menor, entendeu? Mas é o terceiro, referente à escala maior de Mi, que é a tonalidade, ó. Mi, terceiro grau maior, né? Acorde maior, quarto grau natural, segundo grau e quinto. Então é 1, 3, 4, 2, 5. 1, 3, 4, 2, 5. Se eu quero descer essa música, por exemplo, para Sol maior, eu vou fazer esse 1, 3, 4, 2, 5 em Sol, entendeu? Então eu vou pensar o quê? Como é que seria a melodia disso? Essa loucura. Eu tô pensando por grau, eu poderia fazer isso com qualquer tom. Por exemplo, sei lá, 1, 3, 4, 2, 5, né? Em Si bemol. Na hora aqui, porque eu tenho esse conhecimento dos graus, das tônicas, enfim. Vou te falar bem a verdade, vou falar a verdade aqui pra você que tá vendo esse vídeo. Eu não sou um cara que tenho prática em trocar tom muito rápido. Eu tô pegando essa música, porque é uma música que eu já conheço, aliás, é uma coisa muito importante de ser frisada. Conheça a música, conheça a harmonia, porque fica muito difícil a gente, qualquer coisa que a gente vai fazer que envolva muitas tarefas, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, fica muito difícil. Então, se você já conhece a música, isso fica muito fácil, muito mais fácil, né? Eu vou falar que fica fácil porque é uma questão de prática. Isso é como você praticar uma técnica. Você pratica uma técnica até o ponto que você não precisa mais pensar muito nela para fazer. Você trocar de tom é a mesma coisa. É uma mesma prática que eu quero dizer. Só que não é uma prática física aqui, ó, de técnica. É uma prática mental de você saber localizar, de você achar os acordes dentro das formas do Caged, tá? Aliás, eu tenho um vídeo aqui só sobre Caged. Aliás, tá gostando do vídeo? Dá uma moral naquele like, aperta aqui o botãozinho do joinha, ou aqui, eu sempre confundo, enfim. Se você está gostando do vídeo, e se você gostar de alguns outros vídeos aqui do canal, se inscreve para receber mais conteúdos como esse e tal. E é isso, fico muito feliz aí você se inscrever e dar o like, beleza?
Então, o terceiro jeito, né, vamos para o terceiro jeito de você trocar a tonalidade de uma música, é você sentir de acordo com a melodia. Então, por isso que é importante conhecer a melodia, a relação melodia e harmonia. Porque no meu vídeo sobre intervalos, eu também tenho um vídeo só sobre intervalos aqui nesse canal, tá? Eu ensino que uma nota por si só, ela sozinha, ela não significa nada, entende? Não nada, né? Mas ela não significa muita coisa harmonicamente falando. Então, a melodia, ela tem que ser sentida de acordo com a harmonia. O que eu quero dizer com isso? Quando eu começo aqui no tom original, vira essa loucura, vou fazer a oitava abaixo, tá? Eu tenho essa melodia aqui, ó. Nem sei se é exatamente isso, mas não importa. O que importa é que eu sei, e você não precisa saber o nome disso, tá? Que eu tô falando. Mas eu sei que é uma terça. Terça, quarta, terça. Em relação ao acorde que está sendo tocado no momento, tá? Então eu tenho terça, quarta, terça. Aí aqui eu tenho o que? Em relação a esse acorde, eu estou tocando essa nota aqui, ó. É sétima menor em relação a esse acorde e oitava e tônica. Você não precisa, o que eu quero dizer? Você não precisa saber isso. Você não precisa saber o que é o nome, né, do intervalo. Você tem que sentir isso. Você tem que trabalhar o ouvido, né? Por isso que é importante conhecer a música. Isso é intuitivo, por isso que eu falei, são duas maneiras de pensar e uma maneira de sentir, que é essa terceira maneira. Você sente a função da melodia de acordo com a harmonia que você tem na sua memória, porque o ouvido, eu já falei sobre isso, é uma memória, e você consegue achar o acorde. Às vezes você nem acha o acorde certo da música, ou o original da música, porém você acha um acorde que funciona, entendeu? Você já linkou o teu ouvido, a tua memória da melodia, com a harmonia que está vestindo ela, entendeu? Eu quero que vocês entendam isso, que vocês trabalhem o ouvido de vocês, porque essa maneira é a maneira mais interessante. Aliás, você sempre linkar os conhecimentos é muito interessante, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para fortalecer meu trabalho, se inscreve no canal, deixa um comentário, uma crítica construtiva. E é isso, o próximo vídeo que eu vou estar gravando vai ser como você mudar o tom, que é um quarto jeito, né? E você safar rápido, assim, de você estudar uma coisa antes para você ter um mecanismo assim de você raciocinar mais rápido e você não ser pego de surpresa às vezes num show, numa gig, uma coisa assim. E eu vou gravar um vídeo também sobre como você adaptar um tom para o artista que você está acompanhando, né? Você tem que entender um pouco de voz e eu vou mostrar como é que eu penso sobre isso no vídeo que eu vou gravar. Então valeu, gente, tamo junto, é isso aí, obrigado, tá?